Vamos falar sobre a questão 3 da segunda prova. Olha só, ela fala para a gente analisar as estruturas do ortocresol e do álcool benzílico. E aí ela apresenta algumas alternativas. A. Apresentam a mesma função orgânica. B. São isômeros. C. São compostos alifáticos. D. Apresentam heteroátomo. E E. Apresentam carbono quiral. Bom, a B e a C são bem rápidas de a gente verificar, tá? Porque elas apresentam definições muito simples de compostos que podem ser analisadas de maneira imediata nos compostos, tá? A B e a E são mais complicadinhas, então vamos deixar elas por último, certo? Se acontecer de elas serem as corretas, tá? Então vamos lá, para A. Apresentam a mesma função orgânica. Isso aqui é uma pegadinha, né? Aposto que muita gente acabou caindo nessa pegadinha, mas olha só. Aqui nós temos duas hidroxilas, certo? Cada composto tem uma hidroxila. Isso pode levar muita gente a pensar que ambas são álcoois, né? Muita gente pode acabar pensando que são álcoois, essas duas funções aqui, tá? Essas duas funções são álcoois, mas isso está incorreto, tá? Vamos transcrever o ortocresol para cá, por exemplo. Ó, o ortocresol tem essa estrutura aqui, de um benzeno com um metil aqui, só que ele tem um OH aqui em cima. Por ele ter um OH aqui em cima, nós classificamos esse benzeno como uma função fenol, certo? É um fenol isso aqui. Enquanto isso, o álcool benzílico, por ter essa hidroxila não conectada diretamente ao benzeno, porque percebam, o benzeno está conectado primeiro a um carbono, né, de uma ramificação, e depois a hidroxila, certo? Então a hidroxila não está diretamente conectada ao benzeno. Por ela não estar diretamente conectada ao benzeno, nós chamamos isso aqui de álcool. No próprio nome diz, né? Álcool. Então, esta é uma função álcool. Não são as mesmas funções. Logo, a A está incorreta, certo? Vamos então para C. São compostos alifáticos. Gente, um composto alifático, uma cadeia alifática, tá? É uma cadeia aberta. Isso aqui confunde muita gente, né? Uma cadeia alifática é uma cadeia aberta. Aqui nós não temos cadeias abertas, né? Nós temos ciclos que se fecham aqui, que formam benzenos, né? Esse carbono está conectado a esse, que está esse, que está esse, que está esse, que está esse, gera uma relação de reciprocidade, digamos assim, né? O último carbono desse composto aqui se encontra com o primeiro, eles se fecham. Para esse daqui também, tá? Então os compostos não são alifáticos, tá? Eles são, na verdade, aromáticos, beleza? D. Apresentam heteroátomo. Gente, para o composto apresentar heteroátomo, nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter carbono conectado a um elemento que não seja carbono nem hidrogênio, conectado a outro carbono, tá? Ele precisa estar no meio da cadeia carbônica. Aqui nós temos o oxigênio, que é um elemento diferente do carbono. Mas esse oxigênio está conectado a apenas um carbono, mas ele não está conectado a outro carbono, certo? Então, nós não temos heteroátomos desses dois compostos, beleza? Então, agora tem a B e a E. Vamos voltar para a B, para tentar fazer ela, porque as duas são quase que igualmente complicadinhas, certo? Então, vamos ver. Olha, a questão do isômero, percebam que aqui ele não fala qual tipo de isômero que é, ele só quer saber se é um isômero. Então, para a gente saber se é um isômero, um composto, o que ele precisa ter? Precisa ter a mesma fórmula molecular, certo? Então, se nós encontrarmos a mesma fórmula molecular para o ortocresol e o álcool benzílico, esses compostos são isômeros. Beleza? Vamos começar contando, aliás, o número de carbonos em cada um desses compostos. Bom, aqui nós já vimos que nós temos 6 carbonos, mas nós temos ainda um 7º carbono, tá? Então, do álcool benzílico, nós temos a fórmula
C7 já. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, tá? Então a fórmula do ortocresol também tem 7 carbonos. Com relação ao número de hidrogênios, nos anéis benzênicos, nós sempre vamos ter a cada carbono um hidrogênio conectado, tá? A menos que esse carbono esteja conectado a uma ramificação. Aí ele não vai estar conectado a nenhum hidrogênio, tá? Então vamos analisar aqui, ó. Nós temos um hidrogênio, 2 hidrogênios, 3, 4. Aqui temos uma ramificação, então não temos hidrogênio, e 5 hidrogênios, tá? Então, para o ortocresol nós temos 5 hidrogênios. Aqui nós temos um hidrogênio, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos ramificação, e aí nós temos esse hidrogênio aqui, certo? E aí aqui nós vamos ter então a fórmula C7H6, correto? Muito bem. Tá. Aí agora, aliás, esse carbono aqui também tem uma conexão com hidrogênio. E eu esqueci, aliás, né? Na verdade, esse carbono aqui, gente, também faz conexões com 3 hidrogênios, né? Por quê? Porque ele está na ponta e ele só fez ligação com esse outro carbono, certo? Então ali nós vamos ter 3 hidrogênios. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios, não é mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sim, 8 hidrogênios. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse carbono vai fazer ligação com mais um hidrogênio, 7, 8 hidrogênios. Falha minha, desculpe. Beleza, C7H8 nos dois. E agora nós sabemos que a única coisa que resta é, no caso, o oxigênio. Nós temos um oxigênio em cada composto, então C7H8O em ambos os compostos. Os dois têm a mesma fórmula molecular, logo eles são isômeros. Ou seja, nós podemos afirmar que a alternativa B é a correta.